Estou muito feliz de falar com vocês hoje, muito feliz de ter vocês aqui, saber que tem tanta gente aí interessada em dar um primeiro passo para uma melhoria da sua vida financeira. É nós, principalmente nós mulheres, né? Nós temos um certo bloqueio cultural a respeito disso, né? É engraçado porque muitas vezes a gente trabalha e a gente trabalha muito, não só em casa, não só no nosso emprego, né? Às vezes temos mais do que um emprego, mas nós não temos ainda uma cultura de organizar as nossas finanças por nós mesmas e não temos ainda uma cultura de investir as nossas finanças, né? Investir os nossos dinheiros. Ainda tem uma dificuldade em saber sobre investimentos, e aí não só mulheres, muita gente em geral tem essa dificuldade, né? E é muito importante a gente estar aqui hoje batendo esse papo, porque hoje o que eu quero com essa reunião de hoje, com essa live, é mostrar para você que investimento também é para você. Também é para você que tem pouco para investir, mas consegue investir um pouquinho por mês. Também é para você que quer conquistar sonhos. Também é para você que quer, por exemplo, comprar uma casa, pensar numa aposentadoria, fazer uma poupança para os seus filhos. Porque poupança não precisa ser necessariamente no banco, na caderneta de poupança, né? Pode ser um dinheiro que a gente pode guardar em outros tipos de aplicações com o mesmo risco, né, baixo que tem na caderneta de poupança, porém com uma rentabilidade maior, que é isso que a gente quer no final, que nosso dinheiro guardado possa produzir, né, mais dinheiro, a rentabilidade possa fazer com que a gente guarde dinheiro e que para nós valha mais a pena do que simplesmente deixar parado numa conta, deixar parado numa caderneta de poupança de banco. Bom, hoje eu quero falar sobre tudo isso com vocês. Eu vou dividir aqui uma apresentação para a gente poder começar a guiar. E aí vou recebendo aí, enquanto isso, as perguntas, tá? Quem tiver pergunta pode me mandar em inbox, pode mandar no chat, e aí eu vou respondendo aqui no bate-papo. Vamos fazer uma palestrinha bem interativa, vamos conversando para poder tirar dúvidas, que eu sei que são muitas dúvidas sobre esse assunto. Deixa eu ver se vocês estão vendo a minha tela. Ok, né? Acho que está todo mundo vendo minha tela. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Audrey Conte, eu sou educadora e eu sou assessora de investimentos. Hoje eu trabalho auxiliando as pessoas a investirem melhor, a investir em produtos que deem maior rentabilidade, que deem maior segurança, que se adequem à personalidade de cada um. E cada pessoa tem a sua personalidade, cada pessoa tem a sua aptidão para risco. Não é porque eu sou uma pessoa extremamente conservadora que eu não posso investir. Investimento é para todos, tá? Põe isso na cabeça. Investimento é para todos. Para aqueles que têm muito dinheiro, para aqueles que gostam de risco, para aqueles que têm pouco dinheiro, para aqueles que não gostam de risco e para os moderados também. Investimento é para todos. E todos nós temos que tomar proveito dessas rentabilidades. Hoje, por exemplo, a gente está com uma taxa de juros no Brasil bem alta. Vocês já devem ter ouvido falar, né, e visto na televisão o tempo todo aí, taxa Selic a 13,75. Essa taxa Selic, ela é boa para quem está investindo, por exemplo, em produtos que seguem essa taxa Selic, que seguem o CDI, que ele vem exatamente dessa taxa Selic. E ela é ruim, né? Uma taxa Selic é ruim para aqueles que precisam pegar dinheiro emprestado no banco, fazer empréstimos, porque os empréstimos são pagos muitas vezes acompanhando também essa taxa. Então, nós estamos no momento onde mais importante do que nunca é aprender a organizar as nossas finanças, aprender a investir, e é isso que eu faço. Além de ajudar as pessoas a investir na prática, eu ensino como a gente chega lá. Eu ensino por onde começar, eu ensino como é que a gente faz, por exemplo, para poder fazer uma constância nos investimentos, como que eu posso, por exemplo, projetar um sonho e fazer acontecer pensando em investimentos. Então, a minha função aqui é educar e assessorar.
Hoje eu não estou vendendo nada, estou dando a minha as informações que eu tenho, tá? Eu estou dando para vocês hoje, é, são dicas importantíssimas para quem quer começar, porque principalmente nós mulheres precisamos começar, né? Se você vê hoje o número de pessoas que investem na bolsa de valores, ou não precisa ser na bolsa de valores, vamos pensar que tem investimentos como CDB, LCI, LCA, renda fixa em geral, a maioria ainda é homem, e a maioria grande é homem, né? Se você for ver a porcentagem de mulheres que trabalham, pensa você, nas suas amigas que trabalham. Quantas pessoas você conhece, mulheres que trabalham? E dessas, quantas delas investem? Né? Um número é muito gritante, a diferença é muito gritante, né? E não pode ser, porque se você trabalha não só para sobreviver, mas você quer trabalhar para criar um patrimônio. E os investimentos vêm aí auxiliar exatamente isso, tá? Então, eu, como muitas pessoas, né, não nasci com conhecimentos e não tive esses conhecimentos de investimento, de família ou escola, né? Eu fui adquirir esses investimentos depois de muitos anos. E aí eu sempre falo, nossa, que pena que eu não aprendi antes. Porque se eu tivesse aprendido isso no início da minha carreira, né? Eu comecei em 2001. Em 2000 eu me formei e fui trabalhar. Eu sou química de formação. Eu me formei e fui trabalhar em indústria química, né? E eu ganhava um salário muito bom como trainee, né? Naquela época eu era solteira, morava com os meus pais e eu tinha um poder de acumular muito grande, né? Eu tinha poucas contas para pagar. E se eu soubesse, né, o que eu sei hoje de investimentos, hoje eu estaria muito melhor, né? Muito melhor pensando financeiramente. Porém, eu só fui aprender sobre isso depois de muito tempo, depois de, vamos dizer, mais de 10 anos, né, aí de carreira. Eu fui fazer um mestrado sobre química, ainda na área que eu trabalhava. Eu trabalhei em diversas multinacionais e chegou um momento na minha carreira que eu fui para a área mais comercial e resolvi fazer um MBA de gestão empresarial. E dentro da MBA de gestão empresarial, eu tive algumas aulas de economia, tive uma professora muito boa. E naquela época eu já tinha meu primeiro filho. E aí, essa professora, comentando na aula de economia sobre investimentos, me apresentou alguns investimentos. E aí, ela me pegou pela mão e me falou assim: vamos fazer um investimento neste produto para você conhecer, não precisa ser uma parcela alta. E como eu tinha filho e eu guardava um pouquinho por mês para o meu filho na caderneta de poupança, eu resolvi fazer o investimento para o meu filho, né? No meu nome, mas pensando no meu filho. E foi aí que eu comecei a aprender e fiz um investimento ali por anos. Só que quando chegou no metade do tempo, eu comparei com o que eu teria na caderneta de poupança. E o rendimento era absurdamente maior, né? E isso me trouxe muito mais interesse, muito mais vontade de aprender. E foi aí que eu fui me aventurando. Isso aí já foi em 2012, já faz mais de 10 anos. E há mais de 10 anos eu venho estudando e venho trabalhando nessa área, né? Primeiramente com investimentos próprios, depois com investimentos de amigos, de família, e aí seguindo a tendência que eu sempre gostei, que foi a parte educacional, né? Por que não juntar o útil ao agradável, né? Eu gosto de ensinar e eu quero ensinar mulheres a investir. Quero ensinar mulheres a terem uma liberdade financeira. Né? E quando a gente fala de liberdade financeira, a gente está falando aí de ter as nossas contas essenciais pagas por um rendimento de um valor que você já tem guardado. Ou seja, se você não ganha nada naquele mês, você já tem o rendimento do que está guardado para pagar as suas contas essenciais. Não estou falando de supérfluo, de compra de roupa, de compra de bolsa, de sapato, de viagem, não. Estou falando dos seus dados que são essenciais para a sua sobrevivência. E esse é um dos melhores, né, momentos quando você atinge essa liberdade financeira, que você pode atingir aí com 20, 30, 40, 50 anos, vai depender muito do seu poder, né, de guardar dinheiro e colocar para investir, mas que todo mundo consegue atingir. E vocês vão ver lá no finalzinho dessa apresentação que todo mundo consegue. Seguindo aqui, né, no nosso bate-papo, vamos fazer uma análise, né? Qual é a distância hoje entre você
e os seus sonhos realizados, né? Vamos pensar, para eu chegar no meu sonho, tenho um sonho de uma viagem daqui 5 anos para a Disney com os meus filhos. Ótimo. Quanto de dinheiro você precisa? Que distância você está desse sonho? Você já está fazendo alguma coisa por ele? Você já está fazendo alguma coisa por você, pelos seus filhos, para realizar esse sonho? Né? Porque a gente simplesmente trabalhar, trabalhar, trabalhar e não direcionar a nossa energia, que seja um pouquinho dela para esse sonho, ele vai ser muito complicado de se resolver. Vai ser muito complicado de se concretizar. E quando concretizar, se você não está programada, você acaba fazendo dívida, você acaba gastando no cartão de crédito, né? E isso acontece muitas vezes. Ah, vou lá, viajo, coloco tudo no cartão de crédito e quando eu voltar eu vejo o que eu faço. E esse vejo que eu faço, às vezes, atrapalha anos da sua vida, né? No posterior. E a gente não pode ter só um sonho, né? Só uma viagem. A gente não pode pensar também que nada vai acontecer no meio do caminho, porque no mundo que a gente vive hoje é muito complicado, né? A gente tem questões que apareceram aí de pandemia, de guerra, né? Uma questão política que abalou e continua abalando aí, né, a economia do nosso país. Então, a gente não pode simplesmente pensar na viagem e gastar tudo que pode naquele único sonho, sem pensar numa aposentadoria, sem pensar na liberdade financeira, né? Sem pensar numa reserva de emergência. Então, hoje, que distância você está do seu sonho? Né? O quanto você já guarda de dinheiro pensando nesse sonho e o quanto você aproveita do dinheiro guardado para realizar o seu sonho. Esse seu dinheiro guardado está investido? Se está investido, ele está rendendo mais do que a taxa Selic? Porque hoje, com a taxa Selic alta, tem muito investimento de renda fixa, tá? Que está com rendimento muito bom. Isso significa que eu posso ter taxas muito boas de retorno do meu dinheiro guardado, né? Muito lucro para esse dinheiro guardado, sem sofrer grandes riscos. Né? Nas próximas lives que eu vou fazer, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre o produto renda fixa, renda variável, porque eu sei que tem gente que está me perguntando sobre isso, mas a ideia é que você tenha na sua cabeça o seguinte: é, eu preciso guardar dinheiro, mas o dinheiro guardado, ele pode me ajudar a chegar mais rápido no meu sonho. Quando eu uso esse dinheiro para rentabilizar, esse dinheiro vai girando ali dentro de um juros compostos, né? Vai aumentando de valor, como uma bola de neve. Então, eu penso no meu sonho de uma forma mais concreta, eu consigo vê-lo se aproximando. E é isso que a gente tem que imaginar quando a gente está pensando em investir. Hoje, se a gente for analisar aí, nosso trabalho, nossa, eu trabalho, eu tenho aí muitas contas para pagar e eu tenho muitos sonhos, como todas as pessoas. Ótimo. Estou trabalhando. Quanto da sua renda mensal está sobrando? Porque sobrar nunca vai sobrar, né? Mas quanto da sua renda mensal está sendo direcionada para os seus sonhos? Se você está trabalhando simplesmente para pagar contas, você não está criando um patrimônio. Isso, uma hora, vai te custar muito caro. Porque quando você não puder trabalhar por algum motivo, seja por um motivo de doença, seja por uma mudança de emprego, seja por uma mudança de carreira, seja por uma pandemia, seja por qualquer razão, seja por causa de idade, por aposentadoria, como é que você vai receber essa renda se você não estiver trabalhando? Né? Você muitas vezes não vai. Então, fazendo um parênteses aí, né, sobre aposentadoria, muita gente espera receber o INSS, por exemplo, mas o INSS ele é muito baixo, né, se a gente for ver. Hoje ele é muito baixo. Daqui 20 anos, 25 anos, não sei muito a idade, né, de vocês, mas vamos pôr uma média de 20 anos. Talvez ele nem exista mais. Como é que você vai contar com uma aposentadoria recebida pelo INSS, que hoje já é baixa e daqui 20 anos pode nem existir?
né? Então, você precisa criar o seu pé de meia, né? Lá para a sua aposentadoria. Você precisa se antecipar a isso. Então, pensando no dia de hoje, né? Você trabalha e você paga suas contas. Antes de pagar as contas, pense em você, pense no seu sonho, no seu futuro. Porque eu sei que talvez não sobre dinheiro para isso. Mas, se você, naquele mês, separar um pouquinho para os seus sonhos, R$ 300, vamos dizer, para os seus sonhos, e reestruturar as suas contas, nos próximos meses você consegue se adaptar a essa nova realidade. Essa é a ideia. A ideia é organizar as suas contas, organizar as suas finanças, para que caiba nas suas finanças esses seus sonhos. Ah, seja R$ 300, seja R$ 500, seja 1.000, seja 2.000, o quanto você puder. O quanto mais você puder separar para os seus sonhos, mais rápido eles vão se realizar, mais sonhos você vai ter, maior a sua segurança e tranquilidade lá no futuro. Então, a ideia é a gente se preparar para as coisas, né? Não simplesmente sonhar, mas criar planos. E aí, aqui eu digo, os planos são os degraus que vão te levar até a realização dos seus sonhos, tá? São os planos. Como que eu planejo? Eu posso planejar guardar R$ 300 por mês pensando na minha aposentadoria. E eu posso guardar mais R$ 300, se for, né, a minha condição me permitir, para uma viagem. Então, eu tenho aí dois planos, um de longo prazo, que é a aposentadoria, e um de médio prazo, que seria a minha viagem. Eu posso guardar por um ano, por exemplo, para pagar a escola dos meus filhos o ano que vem, em janeiro, logo no começo do ano, numa bolada só. Por quê? Primeiro, esse um ano que eu guardei vai me rentabilizar e a renda vai aumentar o valor que eu vou usar. Eu vou ter um valor maior para pagar a escola. Segundo, quando eu chego com dinheiro na escola para fazer o pagamento ali da mensalidade, da anuidade, nesse caso, né? Eu tenho um poder de barganha, de pedir um desconto. Então, aquele dinheiro que eu guardei ainda me gera mais um desconto e eu consigo melhor negociação. Se o dinheiro sobrar, eu compro material escolar, eu compro uniforme, ou eu simplesmente invisto de novo pensando no próximo ano. Então, temos que nos organizar através de planos. E são esses planos que eu, Audrey, como assessora de investimentos, ensino aos meus clientes. São esses planos que eu ensino aos meus alunos. São esses, como a gente gerar esse plano é o segredo. E aí existe um perfil, né, de cada pessoa, um estudo do perfil de cada pessoa. Eu tenho que conhecer você, eu tenho que entender o seu perfil, eu tenho que entender os seus sonhos, e eu tenho que entender o que eu posso te indicar no mercado, né, que eu posso te apresentar como produto que vai ser adequado para o seu sonho, para o seu perfil. Então, no mundo de investimentos, existem muitas oportunidades que, infelizmente, muita gente ainda não trabalha. E o que que nós acabamos fazendo? Colocando dinheiro na caderneta de poupança, né? Porque culturalmente é o que a gente aprendeu com nossos pais, a maior parte das pessoas, culturalmente é o que está ali mais fácil. Às vezes você nem indica na caderneta de poupança, né? E tem aquela poupança aplicada que o dinheiro que está na conta corrente já vai direcionado automaticamente para essa poupança, né, aplicada, que ela está conectada à sua conta corrente. É, é um tipo de investimento que hoje, nas condições atuais, não é bom. Por que não é bom? Porque ele tem uma rentabilidade muito baixa e quando comparado, né, a outros produtos com o mesmo grau de risco, ele chega a ser uma rentabilidade negativa, principalmente comparado à inflação. Pensa comigo, se você guardasse R$ 200 por mês, né, na poupança, e fosse usar, daqui 6 meses eu ia ver, eu tenho 200 e alguma coisinha, legal. Eu vi que meu dinheiro aumentou. Só que R$ 200 2 anos atrás e R$ 200 hoje são muito diferentes em relação ao poder de compra. Isso porque a inflação aumentou muito, ou seja, o preço das coisas está bem mais alto. Se o preço está mais alto, você com R$ 200 compra menos. Só que a poupança, onde estava guardado os seus R$ 200, ele não acompanhou o aumento da inflação.
ela continua rendendo a mesma coisa do que 2, 4, 5, 10 anos atrás. E a questão é exatamente essa. A poupança, ela rende menos do que o que a gente chama de juros real, né? Os juros, pensando aí na inflação, a poupança rende menos. Como ela rende menos, você perde o poder de compra. Então, a ideal não é guardar o dinheiro na poupança quando a gente está com uma taxa Selic alta e uma inflação alta. O ideal é você guardar sempre em investimentos que pelo menos te deem um retorno à taxa Selic, a taxa, o CDI que a gente tem hoje, né? Que siga o CDI, que siga a taxa Selic, tá? Então, existem vários investimentos de renda fixa, como uma poupança, que trabalham no mesmo nível da taxa Selic, que seguem a taxa Selic, que vão te pagar a taxa Selic e mais alguma coisinha mais uma porcentagem, porque eles querem que você invista nele. Qual é o atrativo que eu vou investir meu dinheiro no investimento A ou B? Vai ser o que ele vai me pagar, mantendo o meu risco, o meu perfil de risco. Eu, Altra, sou uma pessoa conservadora. Não quero arriscar o meu dinheiro. Ok, vou lá e procuro tipos de investimentos conservadores. Aí eu encontro alguns investimentos conservadores que tenham rendimentos diferentes, todos seguindo a taxa Selic, ou seguindo a inflação, ou ainda existem até taxas pré-fixadas. Se a Selic hoje está 13,75, hoje mesmo eu vi um produto pré-fixado a 14,35. Eu posso comprar, né? Eu posso aplicar o meu dinheiro nesse produto pré-fixado por 2 anos numa taxa fixa de 14,35. Se a Selic subir ou baixar, a IPCA subir ou baixar, não vai fazer diferença nesse tipo de produto, porque ele é um pré-fixado a 14,75, ou seja, ele está mais alto que a Selic. Então, eu tenho um rendimento maior do que a Selic. Eu tenho um rendimento bem maior do que a poupança, porque se vocês estiverem aplicando na poupança, pelo menos é ideal que vocês saibam que a poupança rende menos de 7% ao ano, enquanto eu estou falando de um pré-fixado que rende 14,35. Hoje, semana passada, tinha um de 15,35. Então, a gente tem outras opções de investimentos com o mesmo nível de risco de uma poupança, para o mesmo tipo de investidor conservador, porém com rentabilidade muito maior, né? E é isso que a gente quer. Se meu dinheiro está parado 2 anos na poupança rendendo 6,45%, por que não colocar 2 anos num título que está me rendendo 14% ao ano? Né? Por que não? Isso vai me gerar o dobro, né? Ali de porcentagem de rentabilidade, mais que o dobro. Então, são essas pequenas mudanças, né, de pensamento que vão me trazer melhor rentabilidade, que vão me proporcionar alcançar os meus objetivos, os meus sonhos mais rápido. E pensando tudo nisso, eu sempre pergunto, né, para as minhas amigas, eu pergunto para outras pessoas que convivem comigo, você já investe? E muita gente me responde não. Ou me responde, eu invisto na poupança, ou me responde, eu invisto no CDB no meu banco. Mas às vezes nem sabe o que é o CDB, que é um título de renda fixa do banco, né? Que o banco emite, uma instituição financeira emitiu, que está te pagando uma rentabilidade. Aí eu pergunto, que bom, você está investindo no CDB. Quanto ele está te pagando? Se ele não estiver te pagando, no mínimo, o CDI, não tá bom, porque existem outros que pagam mais que o CDI. Aí você vai cair no mesmo caso da poupança, um rendimento abaixo da taxa básica de juros do país, que não vale a pena, tá? É, eu sei que tem muita coisinha que eu estou falando que pode ser ainda estranho, né? Mas conforme a gente vai conversando, vocês vão se adaptando aos termos e vão começando a entender. Então, pode me mandar as dúvidas aqui, que eu respondo no final. Se não der tempo de responder tudo, pode me mandar mensagem direct no meu Instagram, que eu vou responder um a um, tá ok? Bom, voltando ali onde a gente estava, por que então um monte de gente não está investindo ainda? E é engraçado, né? Quando a gente pensa no mundo que a gente vive hoje, a gente tem uma quantidade de pessoas endividadas muito grande.
E a gente entende que essas pessoas, elas não têm a cultura de investir. E se têm, não sabem investir de maneira estratégica. Vou explicar um pouquinho melhor. Olha só, a pandemia veio, muita gente fechou o negócio, muita gente foi mandada embora, muita gente se endividou para comprar comida, por exemplo. Ou seja, a pessoa não tinha uma reserva de emergência para uma situação dessa. Claro que nunca, né? Ninguém na vida imaginou uma pandemia dessa como foi. Mas todo mundo sabe, né, que pode apertar numa hora ou outra. A gente tem que ter uma reservinha ali de emergência sempre, né? E isso para ser usado como emergência, não para ser usado numa viagem de fim de ano, num presente de aniversário, mas uma reserva de emergência para uma emergência real. Nós precisamos ter essa reserva de emergência. E como muita gente não teve, né, não tinha na época da pandemia, muita gente se endividou. Com isso, vamos imaginar que eu não tenho minha reserva de emergência, mas eu estava guardando dinheiro porque eu queria trocar de carro. O que aconteceu? No momento de aperto, eu usei o dinheiro do meu carro. E com isso, o meu plano, o meu sonho de trocar o carro foi embora. Claro, uma necessidade, sim, mas se você tivesse se preparado para a necessidade e depois da necessidade tivesse se preparado para o seu sonho, você teria os dois. Você perderia a sua reserva de emergência, né? Na verdade, você não se perderia a sua reserva, você utilizaria a sua reserva de emergência para cobrir os gastos necessários, mas proteger os seus sonhos. Proteger o outro restante do patrimônio que está guardado, que você vai guardar para um carro, para uma faculdade de um filho, para uma aposentadoria, para uma viagem, para um apartamento, para uma casa, o sonho que você tiver. Então, você usa a reserva de emergência sempre como uma proteção, né? E com isso você protege o restante. Isso é um investimento estratégico, pensando nas diversas fases da vida de uma pessoa. E nós temos que pensar lá no nosso futuro hoje. É hoje que a gente trabalha, é hoje que a gente gera renda, e é hoje que a gente tem o dinheiro na mão para pensar no amanhã. Então, temos que fazer o melhor hoje. Se hoje não te sobra nada, não te sobra nada para investir, você precisa mudar. A falta de dinheiro, ela só é a consequência de um problema. O problema está nos seus altos gastos, e aí você tem que rever os seus gastos. Né? Existe uma maneira de você fazer a organização financeira que é listar, por exemplo, todos os seus gastos. Eu já fiz isso uma vez aqui em casa. Eu imprimi extratos do banco de 4 meses diferentes. Peguei os meus filhos e meu marido e dei um extrato para cada um e uma canetinha colorida para cada um. E falei assim: vamos pintar de vermelho tudo que é gasto essencial, ou seja, gastos que não tem como fugir. Aluguel, conta de água, conta de luz, conta de celular, farmácia, né? Hospital, o que mais? Temos aí plano de saúde, escolas, tudo que é gasto essencial, vamos pintar de vermelho. Ok, não temos como fugir. Vamos pintar de verde tudo que é lazer. E vamos pintar de amarelo aqueles imprevistos. E aí, no final das contas, vamos olhar o que tem mais, né? Qual tipo de gasto eu estou fazendo mais. E muitas vezes você vai ver que o lazer está bem grande, que os gastos que não são tão essenciais assim estão muito altos. Você consegue enxergar, e a partir do momento que você enxerga, você gerencia. Você consegue pensar em modos de diminuir. Por exemplo, eu fiz uma modificação uma vez na casa dos meus pais, né? Eles ainda usavam telefone fixo. Na verdade, eles pagavam o telefone fixo, mas quem ligava? Ninguém. Cada um tem o seu celular. Nós sempre nos comunicamos por WhatsApp agora, ainda mais porque nós moramos em estados diferentes, então fica mais fácil, mais econômico. Falamos por WhatsApp e o telefone fixo estava lá e só ligava plano funerário. Era a única pessoa que ligava, né? Eram os únicos que ligavam para vender planos funerários. Então, tá, vamos cortar esse gasto. Cortamos o gasto. E a gente tinha net, TV a cabo, super alto, um pacote super alto, só que ninguém assistia. O que vocês assistem daqui? Isso, isso, isso? Vamos reduzir a net. O que importa? Ter uma boa internet.
E é isso que importa para vocês, porque a gente fala pelo WhatsApp, a gente usa Netflix, né? Mas a net em si, a gente usa pouco, né? A TV a cabo a gente usa pouco. Então, vamos procurar um plano que se adeque à nossa necessidade financeira e a de uso, né? Para que gastar dinheiro à toa? Vamos gerenciar conta de luz, conta de água, isso eu fiz na minha casa também. A conta de água está muito alta, será que tem vazamento? Será que não tem? Tudo isso é uma forma de economizar. E com isso, né, eu consigo começar a pensar e sobrar um pouquinho de dinheiro, não é sobrar, é usar esse dinheiro para mim, para o meu benefício. Então, hoje, a gente está mais do que nunca no momento de pensar em educação financeira. Se nós não tivemos educação financeira no passado, seja dentro da nossa casa, porque nossos pais também não tiveram, seja nas nossas escolas, seja nas nossas faculdades, seja no curso que a gente fez, né, de faculdade, de vida, está na hora de buscar. A gente não pode mais simplesmente trabalhar, trabalhar, trabalhar e não conseguir realizar nossos sonhos porque ninguém nos ensinou, ninguém nos ajudou, ou a gente não foi buscar as informações, né? Ou nós não temos tempo. Né? Então, esses são sempre algumas coisas que eu ouço, né? Quando eu pergunto assim, por que as pessoas não investem? E independente da resposta que a pessoa me dá, sempre cai numa questão de falta de conhecimento, né? Ah, eu não invisto porque investir é arriscado e as pessoas perdem dinheiro. Não é arriscado porque as pessoas perdem dinheiro, porque existem investimentos para pessoas conservadoras, né? Quem quer arriscar numa bolsa de valores e sabe o que está fazendo, nem assim é tão arriscado. O que é arriscado é não saber, e não saber e fazer é arriscado. Mas aí chegamos de novo, falta de conhecimento, né? Ah, eu não tenho tempo. Você não tem tempo de investir porque você trabalha muito para gerar dinheiro, né? Gerar renda, fazer dinheiro. Ótimo. Só que eu estou te ensinando, né? Eu estou te mostrando algo que vai te dar dinheiro. Você não vai ter o trabalho de fazer. Você vai ganhar dinheiro, mas ainda assim você não tem tempo porque você tem que trabalhar para fazer dinheiro. E aí é engraçado, porque é ainda uma falta de conhecimento, porque se você soubesse investir, isso não gasta seu tempo em quase nada. E se você não sabe, mas tem uma assessora de investimentos para te ajudar, também não gasta seu tempo. Então, a questão da falta de tempo, na verdade, é um reflexo da falta de conhecimento, né? Ah, eu tenho medo de risco, ou eu não sei por onde começar, né? Sim, sempre vai cair na falta de conhecimento. E é aí que a gente tem que trabalhar, né? É nesse ponto que a gente tem que trabalhar. Você precisa melhorar os seus conhecimentos. Precisa ser um expert? Não. Precisa estar super aprofundado? Não. Você precisa saber por onde começar, você precisa entender o básico, ou pelo menos entender qual é o caminho a seguir. E é isso que eu quero ensinar a vocês. Qual é o caminho a seguir? O caminho a seguir é: eu tenho tempo, eu gosto do assunto, eu vou estudar, então tá, siga por esse caminho. Ah, não, eu não tenho tempo, eu não tenho nem vontade de aprender sobre o assunto, eu entendo a necessidade, eu quero o benefício, eu quero fazer o meu dinheiro render, eu quero que o meu dinheiro trabalhe para mim, né? A gente fala que nosso dinheiro rende mais e mais. Só que eu não tenho tempo e eu não tenho interesse em estudar no assunto. Ótimo, existe um caminho para isso, né? Porque imagina, quem é médico, não é simplesmente faço medicina e atendo os pacientes, mas gasto meu tempo estudando o investimento. Não. Você pega um assessor que trabalhe para te ajudar. E muitas vezes a assessoria é gratuita. Então, existe maneiras, sim, de todo mundo ter esse acesso, tá? Então, a questão toda é a falta de conhecimento. E a falta de conhecimento, ela precisa mudar culturalmente, né? A gente precisa introduzir nas nossas casas a cultura da educação financeira. E se você começar, e você como eu, né, tem filhos, seus filhos vão entender desde cedo e vão começar muito antes de você. Se você começar e você tem pais, seus pais vão entender. E por mais que eles estejam num tempo, às vezes, mais avançado do que o nosso, às vezes eles têm mais dinheiro do que nós e podem ainda
rentabilizar muito mais aquele dinheiro deles. Pode ainda alcançar outros padrões, pode ainda pensar em como eu posso melhorar a minha renda e depender menos do INSS, porque se eu tiver guardado no banco, sei lá, 1 milhão, e hoje eu consigo facilmente, num investimento de baixo risco, 1% ao mês, eu consigo 10 mil reais por mês só de lucro do investimento. Então, por que eu vou depender de um INSS, só de um INSS, se o meu dinheiro parado na poupança poderia me gerar uma renda de 10 mil, por exemplo? Eu tenho 1 milhão na poupança, posso ter uma renda a mais de 10 mil. Isso é a questão do conhecimento, né? Claro, tem que pegar empresas corretoras de valores seguras. Eu trabalho numa corretora segura, eu trabalho numa corretora super conhecida, né? Todo mundo conhece, é a top 1 aí das corretoras do Brasil e está também no exterior, né? Vocês vão descobrir aí ao longo da apresentação. É, e você tem que pegar um assessor que queira o seu melhor, né? Você não pode pegar um assessor que queira colocar em produtos que não têm adequação ao seu perfil. Então, existe sim maneiras de começar. Existe e eu incentivo vocês a começarem. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Interessa que você vá, porque a partir do momento que você deu o primeiro passo e começou, você vai entender. E você vai perceber no primeiro mês, no segundo mês, que não é aquele bicho de 7 cabeças, porque você é uma pessoa conservadora e o que você tem que trabalhar é na linha do conservador. E a linha do conservador não vai diferenciar muito do que uma caderneta de poupança que você está acostumado, um CDB do banco que você está acostumado, uma letra financeira, né, o LCI, por exemplo, ou até um tesouro direto. Não vai fugir disso, só que você vai ter rentabilidades muito maiores do que uma caderneta de poupança. Tá? Então, a questão é organizar as finanças e investir. Com isso, eu vou começar a criar rendimentos para mim. E eu começo a criar a minha liberdade financeira. Eu começo com pouco, esses rendimentos vão aumentando. Todo mês eu vou lá e ponho um pouquinho, ponho um pouquinho, ponho um pouquinho. Né? Eu tenho que lembrar de mim todos os meses. Eu tenho que cuidar do meu futuro todos os meses. Eu tenho que cuidar do futuro da minha família todos os meses. Nem que para isso eu tenha que reestruturar as minhas contas. Primeiro, eu e minha família. Depois, as minhas contas. Porque assim as suas contas começam a se encaixar. Tá com muitos juros no cartão de crédito? Não pague juros no cartão de crédito. Reestruture as suas contas, né? Termina o cartão, não faça outro cartão. Não aumente os seus juros no cartão de crédito, as suas dívidas. Reestruture as suas contas. Com isso, daqui 2, 3 anos, né? Ou mesmo um ano, você já vai sentir uma diferença na sua conta no final, né? Desse período. 2, 3 anos, você vai sentir uma diferença enorme e vai começar a ver os seus sonhos andar, os seus sonhos sendo colocados em prática, se concretizando. Quando a gente fala, então, de educação financeira, né? Nós podemos pensar em organizar o meu dinheiro, né, em duas formas. A organização em si, que seria eu trabalho, faço meu dinheiro para pagar as minhas contas, e os investimentos. Aquele dinheiro que eu não usei para pagar contas, eu invisto para que ele renda, e com o rendimento eu ganho mais dinheiro. Então, veja só, eu tenho uma etapa de fazer dinheiro, que requer um esforço do meu trabalho, né? Onde eu uso o meu tempo em troca de um pagamento, né? O trabalho é o seu tempo em troca de uma remuneração. Essa remuneração eu uso para pagar contas. E aí, aqui vem a primeira questão, né? O primeiro problema. Primeiro, eu pago contas, se sobra, eu invisto. Não. Aqui é o seu primeiro ponto de mudança. Primeiro, eu decido quanto eu vou conseguir tirar. Esse mês eu vou tirar R$ 200. Ótimo. Pague as contas com o restante, mas mantenha R$ 200. Pega esses R$ 200, fala, Aldrin, o que eu faço com esses R$ 200? Eu sou uma pessoa conservadora e eu tenho um plano de montar a minha reserva de emergência primeiro do que tudo, né? Que é para depois eu poder seguir um segundo plano de uma viagem, uma troca de carro, ou até a minha própria
criar a minha liberdade financeira ou a minha aposentadoria. E eu vou te ajudar, ok? Ok, investir esse dinheiro, eu já vou perceber no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, o quanto esse dinheiro, esses 200, 300 reais, vai me render. Eu vou ganhar, né? Vamos supor assim, ganhar dinheiro, porque na verdade você não está ganhando. Deixa eu explicar uma coisa sobre investimento. Eu estou aqui é o banco, certo? Então, eu estou no banco. Desse lado, vem as pessoas que precisam de dinheiro e pedem dinheiro emprestado para o banco, né? Eu estou precisando de dinheiro, banco, você me empresta? O banco vai lá e empresta o dinheiro para essa pessoa. E fala para ela assim: eu estou te emprestando R$ 1.000 e você vai me devolver esse 1.000 com uma taxa de 15%, 20% ao mês, ao ano. Ao ano. O mês é muito. Ao ano, tá ok. A pessoa pega 1.000 e vai ter que devolver depois, né? 1.200. Se for 20% ao ano em um ano. Ok. Agora, esse banco pega esse dinheiro da onde para emprestar? Ele vem aqui para os investidores e fala assim: investidor, eu vou te emitir um CDB para que você me empreste o seu dinheiro. Então, você, investidor, tem dinheiro sobrando, passa o seu dinheiro para o banco. E o banco te fala: te devolvo esse dinheiro pagando, por exemplo, o que a taxa Selic está pagando hoje, 13,75 mais 4%. 13 mais 4, 17%, eu te devolvo, certo? Ótimo, para você é um bom negócio, para o banco é um bom negócio, porque ele vai receber do credor aqui, né, de quem pediu o dinheiro emprestado, 20%, ele vai ficar com um pouquinho para ele e vai passar para você o que ele combinou com você. 17% nesse caso. Claro, é um exemplo, tá? Bem fictício, mas a ideia é que quem investe empresta dinheiro para o banco. Isso pensando num CDB. Quem pede dinheiro emprestado vai ter que pagar os juros. Então, quem investe ganha os juros a seu favor. E quem pede dinheiro emprestado, quem usa cartão de crédito e não paga a parcela toda, né? Não paga a fatura inteira, parcela aquela fatura, você está pagando juros. Então, você tem o lado de quem paga juros, porque pediu dinheiro emprestado, e você tem um lado de quem recebe juros, porque você emprestou o dinheiro. Então, se você consegue guardar R$ 200 por mês, você consegue usar esses R$ 200 para emprestar para um banco. E aí é o que as pessoas falam: ah, é arriscado. Não, não é arriscado se você sabe o que você está fazendo. Por exemplo, se você está emprestando para um banco via aplicação por um CDB, Certificado de Depósito Bancário, CDB, esse CDB, né, ele é emitido por uma instituição financeira e existe um fundo garantidor de crédito. Esse fundo garantidor de crédito, ele garante que você receba de volta o seu dinheiro, se o banco quebrar, vamos dizer assim, se o emissor daquele CDB quebrar. Como funciona? Ele tem um valor máximo de 250 mil por CPF, né, por pessoa física, CPF, por instituição bancária. Então, se eu comprei um CDB de 250 mil do Itaú e o Itaú quebrou, o Fundo Garantidor de Crédito garante a devolução dos 250 mil para mim. Ótimo. Se eu invisto 300 mil num CDB pelo Banco Itaú e o Banco Itaú quebra, o Fundo Garantidor de Crédito vai me devolver somente 250 mil. Ou seja, aquela operação que não tinha risco, passou a ter risco, por falta de conhecimento. Porque se você quisesse aplicar 300 mil, seria melhor você aplicar 200 e mais 100 em dois produtos diferentes. Assim você garantiria o fundo garantidor de crédito, né? A sua garantia estaria nos dois produtos, no de 200 e no de 100, do que se você investir todos os 300 mil em um único produto. Então, essas coisinhas são coisinhas que a gente pode te ajudar, que os assessores podem te ajudar. Nem sempre o banco explica isso para a gente muito bem, porque o trabalho do banco não é investimento. O banco, Itaú, Santander, são bancos comerciais. Eles são bancos para você ter ali alguma coisinha de investimento, mas o negócio dele é comercial, né? É ele
pegar a conta corrente, pagar contas, né? Fazer as transações diárias que a gente faz. Agora, quando a gente fala de investimento, a gente tem que buscar bancos de investimento. Então, por exemplo, como eu disse, né? Eu trabalho num banco, numa corretora de valores. A corretora de valores é um banco de investimento. Então, eu trabalho na XP, mas existem outras por aí, né? Existe a BTG, existe a Oram, existe a Genial, existe a Rico, que também é da XP, existe a Clear, existe a Guide. Então, existe um universo, né, de corretoras para você trabalhar. E eu sei que esses nomes, às vezes, podem parecer meio estranhos para quem é novo no assunto, né? Mas são instituições, hoje, seguras, são instituições que têm o Banco Central governando, que tem o CVM governando. Então, você pode confiar nas instituições, tá? E uma dúvida que sempre surge é assim: quando eu coloco meu dinheiro com você para aplicar na XP e a XP quebra, né? Eu tenho um problema. O seu dinheiro aplicado nunca está na corretora, ele está no emissor do produto que você aplicou. Se você está na XP e você aplicou no CDB do Banco Master, o seu dinheiro está no Banco Master. A corretora, a XP nesse caso, ela é um intermediário, né? As corretoras são intermediários de negociações, porque você consegue fazer esses tipos de investimento através de intermediários. Mas existe ali o CDB do Banco Master, e o Banco Master ele tem o Fundo Garantidor de Crédito, né? O mesmo do Banco Itaú, tem no Banco Master. Então, você tem ainda a garantia ali, pensando em CDB, tá? Estou falando de renda fixa de CDB. Desculpa. Bom, então, voltando aqui, a gente tem a organização financeira e a gente tem os investimentos. O que você precisa fazer é o seu dinheiro passar por todas as etapas repetidamente. Então, se eu conseguir fazer a minha renda mensal, trabalhei, ganhei meu salário desse mês, peguei R$ 200, paguei as contas dos R$ 200 que eu peguei, R$ 300 que eu peguei, eu investi. Eu peguei esse investimento e deixei ali num CDB que está me pagando mais do que o CDI, que está me dando uma boa rentabilidade hoje com a taxa Selic alta, eu estou conseguindo aí 13%, 13 e pouco por ano, está me dando 1% ao mês, legal. No próximo mês, né, eu vou ter a rentabilidade dele, porém, eu vou passar por todo o ciclo e vou pegar mais R$ 200 e vou colocar para investir. E esses R$ 200, ele vai se somar a 220, porque eu já tinha 200, que já rendeu 1%, né? Então, desculpa, 202, 1% de 200, 202. E aí, eu vou fazer a mesma coisa no próximo mês, a mesma coisa no próximo mês. Então, eu vou somando de 200 e 200, porém, a rentabilidade ela acompanha juros compostos, são juros compostos que vão sempre ser usados no cálculo da rentabilidade. Então, aqui no final, eu vou mostrar um slidezinho para vocês aí, para vocês entenderem um pouco melhor sobre juros compostos. Mas a ideia é que, para começar a construir a sua liberdade financeira, você só precisa de uma coisa. Você só precisa de comprometimento com você mesma, tá? Você precisa se comprometer com você mesma. Se comprometa a cuidar primeiro do seu futuro, do seu plano, ajusta suas contas e faça isso todos os meses. Todos os meses. Ah, Audrey, esse mês não vai dar. Ok, pule um mês, continua. Pula outro mês, continua. Não deixe de fazer. Chegou a época de dezembro, na minha casa é a pior época. É aniversário de um monte de gente, é Natal, depois tem Ano Novo que a gente gasta mais, e depois entra janeiro que tem escola, né? Então, é uma época difícil. Putz, no final do ano eu não vou conseguir. Ok, não tem problema. Você não tem um comprometimento comigo, ou com a corretora, ou com o seu assessor. O comprometimento é você com você mesma. Você com os seus planos. Se você não conseguiu naquele mês, né? Tudo bem, tenha isso em mente, eu não consegui esse mês, mas amanhã, no próximo mês, eu continuo. Daqui 2 meses, eu continuo, porque eu tenho que pensar em mim. Por mais que naquele momento aconteceu alguma coisa e não deu, não tem problema, mas eu vou continuar pensando em mim. Eu não vou me deixar para depois, eu não vou mais perder tempo, porque neste caso, mais do que em qualquer outro, tempo é dinheiro. É o que mais, acho que é a máxima maior que é tempo é dinheiro. Tá aqui.
Tempo é dinheiro. Quanto antes eu começar, mais cedo eu vou conseguir juntar uma quantidade que vale a pena, né? Quanto antes eu começar a pensar em mim, o que eu quero, por que eu trabalho? Eu trabalho para pagar as contas, mas eu trabalho porque eu quero deixar uma situação de vida boa para minha família. Eu quero ter um apartamento, uma casa, eu quero ter momentos bons com a minha família, eu quero viajar, né? Colecionar momentos de viagens bons, eu quero ter dinheiro para dar um presente bom para meus filhos. Eu não posso trabalhar só para pagar contas. E tudo isso que eu quero ter, cabe o investimento. Cabe pensar em investir. Existe investimento que eu posso pôr hoje e sacar amanhã. E ele rende diariamente. Claro que a renda vai ser baixa. Um dia, 2 dias, um mês vai ser baixo. Mas é melhor do que nada. Né? É melhor do que você deixar o dinheiro parado numa conta, aí a inflação sobe, e aí você vê que R$ 1.000 já não é mais nada, né? Que qualquer apartamento aí de 100 metros já está perto de 1 milhão, e 1 milhão antes era muito dinheiro, né? Era o sonho de todo mundo. Nossa, 1 milhão, 1 milhão. E hoje qualquer apartamento aí de 100 metros já está perto de 1 milhão, ou já passou de 1 milhão, né? Dependendo do bairro. Então, se você deixa seu dinheiro parado, que não acompanha, né, essa subida é, de poder das coisas, né, essa subida de preço, fica muito complicado, né? Então, nós não podemos deixar parado. Para finalizar, então, vamos falar um pouquinho mais sobre liberdade financeira, né? A liberdade financeira, como eu expliquei, é o fato de os seus rendimentos renderem uma quantidade suficiente para pagar os seus gastos mensais. E olha só o que eu falei de investimento aqui para qualquer valor. Se eu, Audrey, por exemplo, posso investir R$ 300 por mês, eu começo a investir esses R$ 300 por mês, todo mês, todo mês, todo mês, por um ano. Né? Em um ano, eu vou chegar com os juros compostos, tá? A 4.142,80. Olha só, para 5 anos, como esse valor já aumenta. Isso eu estou considerando que eu investi R$ 300 por mês e eu me comprometi comigo. Ou seja, eu não falei, todos os meses eu investi R$ 300 por mês por 5 anos. Eu vou estar com 25 mil. R$ 300 por mês é muito? Poxa, não é, né? Dá para a gente economizar, dá para a gente deixar de comprar uma coisa ou outra ali e começar a segurar um pouquinho mais. Porque olha isso, em 10 anos, vai para 70 mil. Ah, Audrey, não é tanto assim. Ok. Pensa aí comigo em 20 anos, 300 mil. Agora, olha o salto de 20 para 30 anos. 1 milhão, né? Claro que eu não estou levando em consideração aqui inflação. Aqui eu estou mostrando simplesmente como os juros compostos funcionam, tá? Então, se eu consigo todo mês guardar R$ 300 em uma aplicação que me dê 1% naquele mês, que é a nossa situação atual, tá? Eu consigo acumular 1 milhão em 30 anos, tá? Então, vamos pensar que eu tenho 30 anos para trabalhar e vou me aposentar daqui 30 anos. Eu vou ter 1 milhão na minha conta. Eu não preciso, com esse 1 milhão, depender do INSS. Eu não preciso, tá? Eu posso, depois desse 1 milhão, vamos pensar que, claro, agora eu acumulei 1 milhão, eu quero restituir. Eu posso restituir esse valor, vou ter que pagar imposto de renda. Claro que depende do investimento. Tem alguns investimentos que são isentos de imposto de renda, mas a maior grande parte aí dos investimentos a gente tem que pagar imposto de renda sobre o lucro, tá? Não é sobre os R$ 300 investidos, mas sobre o lucro. Ok, vamos dizer que eu paguei meus impostos de renda e eu estou ali com 1 milhão, né? 31 anos, 1 milhão, 31 anos de investimento, 1 milhão. Se esse 1 milhão, não vou pôr mais nenhum dinheiro, nenhum, porque agora eu me aposentei, eu não tenho mais renda. Esse 1 milhão continua aplicado, me gerando 1% ao mês, eu tenho 10 mil por mês para sobreviver, que é muito melhor, né, do que o INSS,
que a gente nem sabe se vai existir ao longo prazo de 30 anos, né? Então, esse tipo de pensamento é o que a gente tem que ter. Pode ser para um prazo de 30 anos. Eu posso conseguir guardar mais, eu posso conseguir guardar 1.000, 2.000 por mês, e aí eu vou conseguir esse 1 milhão em um prazo muito menor. Eu posso ser uma pessoa menos conservadora, mais moderada e conseguir uma taxa maior que 1% ao mês, né? Isso também é possível. Eu posso querer diversificar mais e apostar um pouquinho também não apostar, mas investir um pouquinho também em bolsa de valores, em algumas empresas que eu sei que são empresas boas, confiáveis, empresas no Brasil que não vão quebrar, que fazem parte, né, muito grande da nossa bolsa de valor, que tem um peso muito grande na nossa bolsa de valor. Então, eu tenho maneiras de mexer na rentabilidade, eu tenho maneiras de mexer com três possibilidades. Ou eu aumento o valor que eu aplico, ou eu aumento a taxa de aplicação, né? Produtos que me dão maior taxa, ou ainda eu aumento o tempo. Mas vamos falar que 30 anos já é um tempo grande, né? A maior parte das pessoas aqui, entre 20 e 30 anos, eu acredito que vão estar se aposentando. Mas vamos pensar nos nossos filhos, né? Para eles, 30 anos é nada. Meu filho está com 15 anos e eu comecei a guardar dinheiro para ele quando ele nasceu, né? Então, ele, com 30 anos, vai ter um patrimônio. E 30 anos é o começo da vida dele, né? Profissional, se a gente for pensar, ele vai estar com pouquíssimos anos, aí vai se formar com 20, sei lá, 22, né? Ele vai estar no começo da carreira profissional com uma boa, um bom pé de meia, vamos pensar assim, né? E a partir daí, né, vamos dizer que começou a carreira profissional, eu passo essa responsabilidade para ele, né? Eu não preciso guardar dinheiro para ele mais, eu tenho que passar o conhecimento. E aqui acho que é o fechamento, né, dessa live esse conhecimento precisa ser passado para frente. Ele precisa passar de você para sua amiga que você sabe que trabalha muito, mas que não investe, para aquela outra amiga que você tem dinheiro guardado no banco e que está, na verdade, deixando de ganhar, né? Porque ele está parado no banco, às vezes está perdendo porque a inflação está alta, mas o rendimento não, e acaba perdendo o poder de compra. Passe esse conhecimento para o seu pai, para sua mãe, que eu posso ajudá-los. Existem investimentos específicos para pessoas mais velhas. Existem investimentos específicos também para prazos longos como este, que vale a pena a gente conversar, tá? Principalmente na questão de previdência privada, porque existem também investimentos que a gente tem que pensar que são protetores do nosso patrimônio. Então, eu tenho que investir para acumular, tenho que investir para proteger. Eu não quero perder, né? Uma reserva de emergência é um tipo de proteção, uma previdência privada é outro tipo de proteção, um seguro é um outro tipo de proteção, e todos eles te trazem rentabilidade. Existem seguros que você aplica e se você não usa, você recebe de volta uma boa parte do seu valor aplicado lá no final. E você contrata por um prazo e naquele prazo termina o seu prazo seguro e você pode decidir pegar de volta o dinheiro. Então, existe muito produto interessante. E, infelizmente, a nossa falta de conhecimento nos faz ficar sempre ali, né? Na poupança, no suor do trabalho, tendo que trabalhar em 2, 3 empregos, não conseguindo, às vezes, conquistar os nossos sonhos, nossos planos, tendo que fazer dívidas em cartão, uma desorganização financeira por falta de conhecimento, né? Então, existe muita maneira legal de se trabalhar. Então, aqui, eu quero que vocês entendam que investimentos são para todos. Para você conservador, moderado, para você que é arrojado, que gosta de risco, para você que tem muito dinheiro, para você que não tem dinheiro, para você que não tem tempo, para você que tem tempo de aprender, existe investimento para todos os tipos de pessoa, de perfil, tá? A gente só precisa dar o primeiro passo e buscar a informação no local certo, um local seguro, com pessoas seguras que saibam o que está fazendo, ok? E passamos os conhecimentos para as próximas gerações, né? Nós temos que mudar a cultura da nossa pobre educação financeira, né? Já não temos uma educação muito boa no Brasil, financeira, então, nem se fala, né? São poucas as escolas que começaram com educação financeira, mas, assim, se pegarmos as pessoas aqui, né, da nossa faixa etária,
na faixa etária dos nossos pais, eles não tiveram esses conhecimentos, né? E eles têm ainda tempo para trabalhar, para ganhar sobre o dinheiro suado, né? Para que você consiga aumentar a renda sem ter que aumentar o seu trabalho. Você vai aumentar a sua renda com o seu próprio dinheiro, mas aí não mais aumentando o seu trabalho. E esse é o melhor dos mundos. E é isso que as pessoas me falam: ah, eu não tenho tempo de investir. Gente, se você não tem tempo de investir, diminui o tempo de trabalho e começa a criar tempo para investir, porque você vai ganhar esse dinheiro de uma forma menos suada, tá? Então, existe como balancear e você precisa tirar o proveito disso, porque não é justo com ninguém que trabalhe tanto não conseguir desfrutar do seu trabalho. Não desfrutar agora, não desfrutar nos próximos anos e não desfrutar no futuro. Não conseguir se manter por conta de uma aposentadoria que a gente nem sabe como vai ser, né? Nós precisamos pensar no amanhã. E o amanhã a gente pensa hoje. Então, que todos comecem a plantar essa semente. Na próxima semana, eu vou fazer uma nova live sobre esse assunto. Vou me aprofundar um pouquinho mais sobre os investimentos, me aprofundar um pouquinho mais sobre por onde começar efetivamente, tá? E vamos falar um pouquinho mais de novidades que vem aí, que pode te ajudar, que pode te fazer a diferença para que uma nova cultura comece a se estabelecer na sua casa, na sua família e nas pessoas com que você convive. Tá ok? Uma boa noite para todos e obrigada.